Nossa equipe de reportagem faz esta denúncia a respeito da venda indiscriminada de cigarros na cidade de Teresina, sem a necessidade de apresentação de documentação obrigatória pela lei. A repórter Gorete Santos, que comandou essa reportagem, traz as informações aqui para nós. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Jossa, a você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente fez um teste, na verdade, aqui na cidade de Teresina e constatou que é muito fácil um adolescente de 13 a 17 anos comprar cigarros em estabelecimentos comerciais sem a necessidade de apresentar um documento de identificação. E o pior disso tudo é que, baseado numa pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, verificou-se que esse acesso fácil tem aumentado o número de fumantes menores de 18 anos de idade. A proibição está estampada em cada carteira de cigarro. Uma interpretação mais clara do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 81. Que impede a venda, dentre outras coisas, de componentes que possam causar dependência física e psíquica. Na prática, a maioria dos estabelecimentos comerciais ignora a lei. Fizemos o teste com uma jovem maior de idade, mas que tem aparência de adolescente. Na primeira tentativa, comprou facilmente o cigarro. Bom dia, me dá uma carteira de Hollywood, a vermelha. Obrigado. Nas duas lojas seguintes, também não pediram para ver a carteira de identidade. Somente em um ponto de venda, a jovem apresentou o RG, mas porque ela mesma estimulou. Precisa mostrar minha identidade? Precisa? Ah, tá, peraí. Vontade de pedir, vai. Não, tá com vontade de pedir? Tá. Não, mas o certo é pedir, né não? Vocês sempre pedem a identidade? Sim, que aparenta ser novo. Realidade que se reflete em todo o país, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde e divulgada recentemente. O estudo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia revelou que 86% dos fumantes de 13 a 17 anos que tentaram comprar cigarros até um mês antes da pesquisa não foram impedidos. A taxa de êxito até 15 anos de idade foi de 82,3% e chegou a quase 90% para os de 16 e 17 anos. A pesquisa é realizada a cada 3 anos com estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país e mostrou ainda que mais de 80% dos adolescentes que compraram cigarros nos 30 dias que antecederam o estudo adquiriram o produto em lojas e botequins e não na mão de ambulantes, por exemplo. Toda essa facilidade de acesso é apontada como uma das principais causas de uma constatação ainda mais grave, o aumento de meio ponto percentual no número de fumantes nessa faixa etária. O índice de fumantes de 13 a 17 anos já era de 5,1% em 2012, subiu para 5,6% em 2015. O pneumologista João Luiz diz que o descumprimento da lei e a falta de rigor na fiscalização provocam efeito preocupante. O cigarro, ele tem a sua capacidade dentro da sociedade e por ele mesmo de fazer a sua dependência. Nós temos já vários trabalhos demonstrando que quando você começa a fumar ainda adolescente, você tem mais chance de se tornar dependente, não só da nicotina, quimicamente, mas socialmente do uso, do vício do cigarro. O cigarro traz vários malefícios que já se discutiu e eu acho que a própria sociedade até conhece isso. O problema é entronizar esse conhecimento. Vários tipos de cânceres, começando pelo próprio câncer de pulmão e o câncer de mama, são 2 cânceres que eles têm uma relação direta com o cigarro. Sem falar com outras patologias, como enfisema, infarto do miocárdio, aumento da tendência de hipertensão, altera os processos diabéticos, e eu falei aqui só as doenças mais prevalentes na idade do adulto, né, e na idade do idoso, que nós vamos ter cada vez mais pessoas nessa idade. A Prefeitura de Teresina até possui projetos para coibir a venda de bebida alcoólica para adolescentes. Mas o secretário de Cidadania e Assistência Social confessa que não há nenhum trabalho voltado para a venda de cigarros para menores de idade. É uma surpresa perceber que há uma crescente do consumo de cigarro por adolescentes. Faz com que o poder público abra um pouco os olhos para isso e busque estratégias para diminuir esse consumo.
Pois é, Joelson, essa é uma visão também do Ministério Público, né? Essa constatação do aumento entre os adolescentes começa agora a preocupar e a trazer um novo olhar para isso, já que a maioria dessas entidades, ela se volta muito para a questão do consumo de álcool. Agora também a necessidade de ter uma atenção maior para o consumo de cigarros. A gente vai conversar sobre isso agora com a promotora Lia Raquel Burgos, ela que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, e conversava com ela um pouco exatamente sobre isso, trazendo, portanto, o que pode ser feito, já que até o momento não se tem um olhar mais criterioso. E eu pergunto também por quê? Porque havia uma informação ou uma constatação de que, na verdade, se reduzia esse índice, promotora? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Bem, como a gente conversava, né, agora há pouco, o que acontece? Nós vimos nas últimas décadas reduzir-se o número de pessoas que utilizavam o cigarro, né, e que praticavam o tabagismo. E também vimos essa redução no número de adolescentes, porque há décadas atrás era descolado você utilizar o cigarro para interagir, para fazer parte dos grupos sociais. O que a gente observa? Recentemente, a gente vê um aumento do número de pessoas utilizando os chamados cigarros eletrônicos, os narguilés. Então, o tabagismo é uma coisa que começou a se tornar descolado novamente. E como grande parte dos nossos adolescentes não tem recursos para adquirir esses produtos que são mais caros, eles acabam retornando para o cigarro tradicional, que é mais barato para comprar. Por isso, as nossas políticas, elas eram, a grande maioria delas, voltadas para a questão do álcool. Inclusive, nós temos uma campanha com a qual nós já trabalhamos há alguns anos aqui no Ministério Público, através do CAUDIGE, que é o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, que é um órgão que auxilia os Ministérios Públicos nesse trabalho. Então, nós já temos há alguns anos uma campanha que chama Adolescência Sem Álcool. E o que nós verificamos com essa nova onda do tabagismo e esse aumento do número de adolescentes utilizando a nicotina, né? E nesses graus de cigarro eletrônico, narguilé, então que o índice de elementos tóxicos e que venham prejudicar a saúde dessas crianças e adolescentes é muito maior. Então, nós resolvemos reformular essa campanha. Nós estamos em fase de reformulação dessa campanha Adolescência Sem Álcool, no sentido de abranger também a questão do tabagismo. E a intenção da campanha também é tornar o assunto mais lúdico, mais voltado mesmo, não para os responsáveis, como era anteriormente, mas para o próprio adolescente que consome, né? Lembrando que hoje fornecer, vender, entregar bebida alcoólica ou qualquer substância que cause dependência física ou psíquica à criança ou adolescente é crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito embora a gente não possa criminalizar a utilização dessas substâncias, mas o fornecimento, a venda é crime. E é esse dispositivo que fundamenta a nossa campanha. Pois é, e ao mesmo tempo que há uma necessidade de uma conscientização maior por parte desses adolescentes para não consumirem o tabagismo, não experimentar pela primeira vez, por exemplo, há uma necessidade também de uma fiscalização maior, não, promotora? Porque, como a senhora mencionou mesmo, é crime hoje você fornecer, vender ou entregar gratuitamente para a criança e para o adolescente. Sim, exatamente. É necessária essa fiscalização. Nós contamos com vários atores da rede de proteção à criança e ao adolescente, inclusive os cartazes, os folders, as cartilhas das nossas campanhas são distribuídos por eles nesses ambientes, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, quando fala em conselho tutelar, que o conselho tutelar tem que estar em festa, fiscalizando. Não é a função do conselho tutelar, mas se o conselheiro tutelar quiser ir a uma festa para verificar qualquer tipo de coisa nesse sentido, ele pode. O importante é que os nossos parceiros da rede de proteção, conselheiros tutelares, assistentes sociais, psicólogos, eles levam os nossos cartazes para serem aficionados nesses estabelecimentos. Então, assim,
Quando você entra num estabelecimento desse, e eles têm essa obrigação de afixar esses cartazes dizendo que é proibida a venda, você vai encontrar lá o cartaz dizendo, olha, proibida a venda de bebida alcoólica. E a partir de agora, desse material reformulado, que nós vamos passar a utilizar a partir do começo do ano, vai constar também a questão do tabagismo. Gelson tem uma pergunta. Pois não, Gelson? Bom, doutora, a senhora disse que é crime. A carteira de cigarro explica que de fato é proibido, mas nós fizemos aí, com a ajuda desta jornalista que tem um aspecto de uma criança, né, uma adolescente, a compra do cigarro. Agora, o que é que está faltando em termos de fiscalização? Eu percebo que até mesmo quem trabalha com a lei tem dificuldade de saber qual é a pena a ser aplicada para os donos dos estabelecimentos. A pena é para o dono do estabelecimento? É para o vendedor que está vendendo ali? Como é que na prática a pena é aplicada para quem faz esse tipo de problema, de crime? Comete esse tipo de crime? Olha, o que acontece, né? Para haver qualquer penalização, é necessário que haja antes um inquérito policial, né, que haja uma denúncia, seja feita a notícia crimes, vire um procedimento investigatório e, posteriormente, um processo judicial. Então, durante esse trâmite é que vai ser possível identificar quem foi o culpado pelo fornecimento, pela venda. Foi o estabelecimento que orientou os seus funcionários a fazer dessa forma? Foi o funcionário que, ao alvedrio do dono do estabelecimento, vendeu de qualquer jeito? Então, essas são situações que precisam ser apuradas durante o procedimento. Muito obrigada, então, promotora Lia Raquel Burgos, pelas explicações aqui. Gelson, acho que vale também a população estar mais atenta, né? Fazer denúncias, pai, mãe, que não quer ver o seu filho também entrando no consumo de tabagismo, estar mais atento a isso e denunciar à medida que souber que qualquer estabelecimento está fazendo essa venda de forma irregular. Joelson?